E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero fazer um vídeo aqui agora, falando a respeito de um assunto que, mais uma vez, a gente está percebendo, né, como que as pessoas elas não estão querendo, né, enxergar o Israel na carne, né? Não estão querendo enxergar o Israel que vai estar ali, né, na vinda de Jesus. E como que se fazem isso, né? Fazem isso dando uma outra roupagem de interpretação para um texto que, para mim, está claro. É um texto claro, claríssimo, claríssimo esse texto aí, tá? E qual é o texto que estou dando uma outra roupagem de interpretação? É o de Zacarias 12:10. Tá? Vamos ler aqui o que diz o texto, né? E o contexto, gente, o que diz o texto e o contexto. Sempre lendo o texto e o contexto. Vamos lá. Ó. Naquele dia, versículo 8, né? Vamos ler o versículo 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Tá? Então ele está falando que qual o dia? É o dia do Armagedon, né? Em que o Senhor virá para destruir todas aquelas nações que vieram contra Jerusalém. Vieram contra Jerusalém quando? Na grande tribulação. Na grande tribulação, eles vieram contra Jerusalém e o Senhor virá, né, e destruirá essas nações naquele dia. Então o Senhor vai exaltar o povo de Israel, está aí o versículo 8. Ele vai exaltar os habitantes de Jerusalém, os descendentes de Davi, a casa de Davi, ele vai exaltar esse povo aí. E no versículo 10 diz o seguinte, ó: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, porque ele está destruindo os inimigos. Destrói os inimigos, mas sobre o Israel derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. O texto continua falando do pranto aqui, ó, tá pranteando, ó. Tá vendo aqui, ó, prantear, pranto, prantear. O texto continua sendo escrito aqui. E a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, as suas mulheres à parte, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, suas mulheres à parte. Então, o texto está falando de uma restauração da nação de Israel, tá? E essa restauração ela começa por meio de um choro amargo. E ele diz que esse choro, essa lamentação, será como o pranto de Hadad e Rimom no vale do Megido, lá de Megido. Isso tem a ver com 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 24, que diz assim: e seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e trouxeram a Jerusalém e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque eles estabeleceram por estatuto em Israel, eis que estão escritas nas lamentações. Isso tem a ver lá em Reis, segunda Reis, quando Josias ele morre ali naquela guerra, né? Tá aqui o texto, ó, na peleja, né, no Vale do Megido. Então, no Vale do Megido, né, ele morre e todo Israel pranteia, chora, lamenta, faz canções, lamentações por causa da morte, né, dele. E aí esse texto é trazido de novo aqui, né,
em Zacarias 12:10, falando que esse choro amargo vai voltar novamente, né? Eles vão olhar para aqueles a que eles trespassaram, e isso ocorre no momento em que está acontecendo ali a divisão das famílias, né? De Davi, das mulheres, de Natã, né? De Levi, né? De Simei, né? Dos remanescentes, né? Tanto homens como mulheres, famílias. Por quê? Porque o Salvador veio e livrou eles, né, da destruição que estava para acontecer, destruindo as nações inimigas que vieram contra Jerusalém. Muito bem. E aí o camarada me usa esse texto dizendo que ele se cumpriu já. Ele já se cumpriu. Já se cumpriu quando? Lá em Pentecoste. Vai dizer que esse texto é um texto de avivamento, um grande avivamento que acontece, e vai se utilizar de João capítulo 19, aonde diz assim, versículo 35 e 36, ó. E aquele que ouviu testificou, seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós os criais, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram. Verão aquele que transpassaram. Ora, aí vai argumentar, bom, se verão aquele que traspassaram, e é para que se cumpra a escritura, então a escritura, né, se cumpriu, né, ali naquele momento. Não, meu amigo, a escritura não se cumpriu naquele momento. O que se cumpriu naquele momento é isso aqui, ó, ele ser transpassado. Porque para que essa profecia que se cumpra, das pessoas verem ele sendo transpassado, as pessoas verem aquele que foi transpassado, eles verão, olha o que diz o texto, e olharão para mim, a quem transpassaram, né? Eles verão a quem eles transpassaram. Eles vão olhar para aquele a quem lá no passado transpassaram. Mas como eles vão olhar para aquele a quem lá no passado foram transpassados, se ele não for transpassado? Então ele precisa ser transpassado. E quando ele é transpassado, eu estou repetindo essa palavra uma porção de vezes, e quando ele é transpassado, se cumpre a primeira parte da profecia. Qual é a primeira parte da profecia que se cumpre? Ele ser transpassado. Tá? Então, em ele ser transpassado, se cumpre a primeira parte da escritura. Agora, mais na frente, vai se cumprir o restante da profecia. Qual é o restante da profecia que diz? Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, né, versículo 7 diz: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Aqui, ó, até mesmo que os transpassaram. Então, todo olho verá. Até mesmo, aí se cumpre Zacarias 12:10, né? Em sua plenitude. Então, quando o texto diz que para que se cumpra as escrituras, é porque qual é o único momento que Jesus poderia ser transpassado? Não, na tua morte, é só. Não diz que quando Jesus vier nas nuvens, até aqueles que os transpassaram o verão? Então, como que eles vão olhar para aqueles a que lhe transpassaram? Ele tem que ser transpassado. Então, quando o texto diz, né, para que se cumpra, né, as escrituras, verão aqueles que os transpassaram, isso significa o quê? Né? Que ele tinha que ser transpassado. Então, transpassou Jesus, pronto, ó. Ali, ó, transpassou Jesus. Esse Jesus que foi transpassado, lá na frente eles verão e vão se lamentar. Então, se cumpriu sim o transpassar, né, de Jesus, né, com a lança, né? Ali se cumpriu. Agora, isso aqui não se cumpriu, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derrama o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim. Ué, como é que isso aconteceu lá em Pentecoste? Eles estavam olhando para Jesus, transpassado ali? Jesus já não tinha subido ao céu? Então, como é que olharam para Jesus e viram ele transpassado ali? Não, esse texto não se cumpriu em Pentecostes, de hipótese alguma. Jesus não estava ali para eles olharem para Jesus.
Ah, não, mas eles olharam pela fé. Não, se olhou pela fé, meu irmão, então o transpassar é pela fé também, né? Todos nós transpassamos Jesus. Não vem espiritualizar o texto, não, dar uma de milenista, não, porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, ó, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Então, ele está derramando aqui um espírito em que os olhos deles estão sendo abertos e eles estão suplicando ao Senhor, pedindo favor ao Senhor, olhando para aquele a quem lá no passado transpassaram. E nesse momento eles começam a prantear sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles estão olhando e o sentimento de choro é como se fosse de uma mãe que tivesse perdido um filho. Olha, um choro pelo filho unigênito. E por isso que o texto diz que eles estão pranteando, chorando amargamente, como se chora amargamente pelo primogênito. Por quê? É como se eles estivessem chorando por alguém que morreu. E, de fato, é alguém que morreu. Jesus morreu, ele foi transpassado, só que ele ressuscitou. E eles estarão com esse tipo de choro. Você já viu, né, como que é o choro de uma mãe que perdeu o seu filho? Você já viu o choro de uma mãe, né? Como que ela chora pelo filho dela que morreu, né? E ela está ali chorando amargamente. Eu tenho aqui um vídeo de 40 segundos, você vê se isso é avivamento de igreja, se isso aqui é igreja. E veja se esse texto serve para a igreja glorificada também, né? Se esse vídeo, né, serve para a igreja glorificada. Olha aqui, ó, né? Eu tenho aqui um vídeo, você vai ver aqui esse vídeo, aí você veja se isso tem a ver com o grande avivamento da igreja, um choro amargo desse, olha só. Tá vendo aí, irmãos? Esse aí será, né, o desespero, né, dos judeus quando eles souberem que eles mataram, né, foram eles que transpassaram o Messias que tanto eles desejavam, né? Vai ser essa reação aí para pior, porque judeu é muito expressivo, né? Judeu é expressivo demais. Eles são muito expressivos. Você sabe como é que eles são? Rasga as vestes, joga terra sobre a cabeça. Eles são muito expressivos. Essa expressão aí é de uma mãe que perdeu um filho. E eu nem sei se é um primogênito ou não. E a Bíblia diz, eles vão chorar amargamente. Amargamente. Isso aí é avivamento? Isso é avivamento? A lamentação? Porque o que está aqui escrito nos profetas aqui, no Zacarias profetizando, é lamentação. Naquele dia, versículo 11, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. O pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido arremeteu a cânticos de lamentação pela morte de alguém. Isso aconteceu lá em Atos? Isso vai acontecer com a igreja, quando a igreja for glorificada, nas bodas do Cordeiro, a gente está lá lamentando, chorando amargamente, desesperados, igual essa mulher aí?
Não, irmão, isso aí são os judeus mesmo, que passaram, os judeus na carne, que passaram 2000 anos negando Jesus como Messias. E aí, quando eles verem Jesus vindo do alto, esses que não usaram a marca da besta, eles vão ter essa reação. Por quê? Porque eles vão ver que é aquele a quem eles transpassaram. Isso não aconteceu, não. O apóstolo João, ele não disse que essa profecia se cumpriu lá. Ele disse que a profecia de transpassar se cumpriu. Porque para eles verem aqueles a quem transpassaram, ele teria que ter sido transpassado. E foi o que aconteceu, e João testifica isso. Mas o próprio João, em Apocalipse capítulo 1, diz que eles verão aqueles a quem eles transpassaram. E o texto todo de Zacarias 12 mostra clarissimamente que é impossível disso ter acontecido lá em Atos, no capítulo 2. Então, aqueles a quem transpassaram é Jesus e eles verão. Esses judeus aí, está dizendo, está dando aí a família, as mulheres, está dando aí o nome de todo mundo aí, gente. Está aí para todo mundo ler. Essas famílias na carne aí, que foram libertas por causa da vinda de Jesus, que destruiu os exércitos inimigos, eles verão o Messias, e quando eles olharem para o Messias, vai ver nas mãos dele as marcas, vai ver o sinal da cruz, vai ver aquele a quem eles transpassaram. E aí a reação dessa mulher, né, vai ser a reação, vai ser a reação deles, a reação delas, a reação dessa mulher aí, né, vai ser a mesma reação dos judeus. Olha aí, ó, o lamento, eles se lamentando, suplicando agora ali o favor de Deus, eles vão chorar amargamente. Eles vão chorar amargamente, porque o que eles mais desejam durante toda a história de Israel é o Messias. O que eles mais querem é o Messias. O que eles mais querem é o filho de Davi. O que eles mais desejam é o filho de Davi. Aí, quando o filho de Davi vem, eles veem que foram o que eles rejeitaram durante 2000 anos, a reação é essa daí. Essa é a reação. Né? Então, gente, colocar esse texto para dizer que somos nós, isso é avivamento, né? Isso é avivamento, pelo amor de Deus, não faz isso, não distorce as escrituras ao seu bel prazer, só para não dizer que vai ter Israel na carne, né? Lá no reino milenar. Não faz isso, não. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, meu irmão. Deus vai cobrar. Não é menino na fé que está interpretando a Bíblia, não. São pessoas maduras. Né? Então, para de fazer isso, né? Se entregue às escrituras ali, se entregue. Né? Olha os textos, vai lá, confere em crônicas, veja o que está acontecendo, que tipo de choro é esse. Esse não é choro de arrependimento, não. No sentido de que eu arrependo dos meus pecados. Esse é um choro de arrependimento por terem crucificado Jesus, e o texto está dizendo que isso vai ocorrer no momento que o Senhor destruir o exército inimigo. É isso daí. Né? Em nenhum momento eu vejo, né, esse tipo de reação ali em Atos. Eu não vejo esse tipo de reação em Atos. Eu vejo eles com grande alegria, júbilo, né? Porque o espírito que vem sobre eles é um espírito de arrependimento, mas de júbilo, de alegria. Ali não, ali é choro amargo. Ali não, ali é um choro de desespero, de lamento, conforme aconteceu lá com Josias, que fizeram canções de lamentação lá. Né? Isso não tem a ver ali com avivamento, né, de Atos 2. Não tem a ver, irmãos. Olha lá o texto lá com carinho. Veja que existe todo o contexto. Né? O contexto de livramento. Livramento. Ele está livrando o povo, né, de Israel das nações inimigas. Ele vem, e isso é testado lá em Apocalipse capítulo 1. É isso, tá? É isso daí, tá bom? Então, chegar e dizer que esse texto está profetizando o Pentecoste,
que esse texto está profetizando Atos capítulo 2, meu irmão, não faz isso não. Não faz isso não. João, quando profetiza, quando fala, né, do cumprimento, é o transpassar que cumpriu, claro, né, o transpassar que cumpriu, tinha que cumprir o transpassar, né, porque eles precisam ver aquele transpassado. E quando eles verão? Eles verão lá em Atos, porque se cumpre ali no tempo de João, os próprios que os transpassaram e viram, eles teriam, né, que estar chorando amargamente ali, o Espírito ser derramado sobre eles ali. Mas não aconteceu isso lá. Por que não aconteceu? Porque o que se cumpriu ali foi o transpassar, foi a primeira parte da profecia, foi ele morrer, né? Transpassado. É isso. E o restante da profecia vai se cumprir mais na frente. Certo, gente? Isso daí, né? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.